Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto aí que eu tenho notado que na internet está bastante difundido, mas que tem muita pegadinha e às vezes a gente não tem noção dela, né? A gente vai falar sobre catalogação de sinais, nas opções binárias, obviamente. Primeiro, aqui a gente tem aqui um gráfico do LSD. Eu peguei aqui um período de tempo aqui qualquer, peguei no M1, tá? Lembrando que não é o OTC, é o LSD normal. E quem não lembra aqui, por exemplo, da famosa catalogação MHI, que você fazia em tempo real, analisando os famosos quadrantes, né? Então você pegava aqui o quadrante de 5 minutos. Existem variações, essa aqui é uma das mais conhecidas. E você pegava, por exemplo, a minoria. Ah, a minoria aqui deu vermelho. Então você entrava no quadrante seguinte com vermelho. Aqui, pô, legal, ganhei de primeira. Né? Se não tivesse ganho aqui, por um gap, algum delay, você vai fazer um galo e um aqui, você teria ganho na segunda opção aqui. Aí eu quero continuar fazendo, né? Lembrando que a gente não deve pegar tendências quando a gente vai fazer catalogação, a gente evita a tendência a menos que o sinal seja a favor dessa tendência. Então aqui eu tenho novamente minoria vermelho, entro com vermelho e boom, né? Tem um belo de uma primeira entrada aqui e eu teria ganho. Na sequência, você teria feito aqui, ó, verde, né? Minoria verde, só que aqui eu já não entraria, porque assim deu muito doji. Isso aqui a própria corretora costuma enganar a gente muito com isso. Então aqui, ó, então, fechou em doji e teria que fazer um segundo galho que eu também não aconselho, né? E se a gente for indo aqui para frente, analisando o gráfico aqui, a gente vai ver várias e várias oportunidades. Ah, olha só essa daqui que eu falei da tendência. Verde, 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 a minoria é vermelho, vou entrar para vermelho então. Poxa, tá em tendência. Eu vou entrar para vermelho? Não, não vou, né? Mas se eu tivesse entrado, teria talvez ganho no primeiro gale aqui que ele teria feito aqui. Então aqui a gente tem o primeiro paradigma, que é em relação à catalogação de sinais, que é o seguinte: precisa fazer martingale. Há alguns vendedores de catalogador, de curso, costumam vender a sua catalogação, porque eles costumam vender muito a catalogação. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui um site na internet aqui, famoso aqui, ó, são várias catalogações MHI3, 7, Wiki, R7, MHI2, maioria, Torre Gêmea. O que não falta aqui é criatividade para criar tipos de catalogação. Então, o que está acontecendo aqui? O que eles fazem é bolar algum tipo de catalogação baseado nos sinais nas velas que já aconteceram. E esse tipo de toda catalogação que é feita baseado no passado, que a gente vai prever o futuro, nós estamos falando de probabilidade. E se está falando de probabilidade, existe a chance de erro. E se nós temos a chance de erro, então o martingale, ele vem, o martingale, como muitos costumam dizer, ele vem aqui para ajudar. Só que aqui há muita discussão, porque muitos catalogadores costumam dizer que tem 100% de assertividade. Mas com quantos galhos? Com 3, 4? Então isso é muito subjetivo, porque se eu continuar fazendo galho aqui, uma hora eu vou acertar. Isso é fácil. Ou é verde ou é vermelho. Então você vai acertar uma hora. Mas isso no meu ponto de vista, é totalmente, eu não aconselho, desaconselhável. Então, quando a gente vem aqui no Google, que pesquisa catalogador binário, cara, tem pra tudo quanto é gosto. Até no ponto frio aqui, ó, catalogador de opções binárias, né? Então tem para tudo quanto é gosto. Vídeo, inúmeros vídeos e mais vídeos falando sobre catalogadores e não sobre a catalogação em si. Então, assim, eu percebi que esse assunto, como fazer uma catalogação, ele está morrendo. Eles mostram o catalogador, que traz uma solução pronta, um produto de prateleira. E eu acho isso, na minha concepção, meio injusto, porque, poxa, como é feita essa catalogação?
Às vezes a pessoa não quer nem saber, e isso é importante, porque você precisa saber, você precisa entender como que isso ocorre, como que isso está acontecendo, por que que você faz determinadas entradas e outras não. Então, a questão da tendência é um ponto, a gente tem que olhar sempre a tendência, a gente tem que olhar a notícia, a gente não opera, por exemplo, em payroll, quando, né, que geralmente estão nas sextas-feiras, né? Então, horários específicos, então você tem N motivos, e isso não é levado em conta, muitas das vezes, tá? Mas, enfim, então, dito isso, a gente, poxa, então como que eu faço uma catalogação? Existem N catalogações diferentes, de formas diferentes. Você cataloga quadrantes, como eu mostrei ali, você cataloga só as primeiras velas, você cataloga. Cara, assim, a imaginação é o teu limite. Uma das formas mais roots, né? Uma das formas mais raízes, eu lembro que eu via isso, eu aprendi isso no site, no canal do Galego, na época, né? É a catalogação por dia. Então, aqui, esse aqui é uma planilha típica desse tipo de catalogação. Primeiramente, você vai precisar de dados. Então, aqui você tem o timestamp e tem a cor da vela. Aqui tem algumas colunas ocultas porque elas fazem alguns cálculos aqui que não vem ao caso. E esses dados aqui você precisa conseguir, né? Eu disponibilizo aqui no meu sistema, né? Então tem aqui você consegue tanto para IQ quanto para Cotex. E você vai baixar uma planilha desse tipo, desse gênero aqui, ó, onde tem o timestamp, que é o horário, GMT, a cor e os picos, né? Os menores, o menor preço, maior preço, preço de abertura e preço de fechamento e a quantidade de volume de ticks. E com essas informações aqui, você vai copiar isso e você vai colar então, aqui, nessas duas colunas. E aí a tua planilha está pronta para catalogar. Segundo passo, você escolheu o dia que você quer catalogar. Então aqui já está aparecendo todos os candles, porque nós estamos olhando para o passado. Isso aqui é uma análise no passado. Então eu consigo ver o resultado. Mas quando você está catalogando, a nossa catalogação, lembrando que é analisando dias e não apenas velas anteriores, que é uma catalogação mais robusta, uma catalogação mais confiável, geralmente você não vai ver aqui o resultado. Você vai ter apenas os candles dos dias anteriores. Né? Então aqui lembrando, aqui no meio está branco por quê? Porque é domingo e é sábado, eu estou catalogando o Euro USD em M5. Então, você vem aqui, por exemplo, nessa planilha aqui, eu venho aqui no cantinho aqui, eu determino a assertividade que eu quero. O que é isso? Definido que eu quero catalogar todas as velas verdes. Então, eu estou catalogando apenas call. Né? Eu posso colocar call ou posso colocar put. Então, você faz as duas catalogações e vê qual delas tem a melhor assertividade. Você define a assertividade. O que que isso acontece? E aí é que vem o segredo da catalogação diária. Por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó, onde ele te acenou aqui, ele te alertou que deu 60%. Ele vai olhar 5 dias, né? Nessa primeira aqui, a gente olha aqui o de cima, a primeira linha, 5 dias. Então ele vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Poxa, mas aqui está em branco, mas não importa. Então se eu pegar 3 velas verdes no horário das meia-noite e 20, dividir por 5 vai dar 60%. Tá? Aqui eu tenho uma verde e tenho duas vermelhas e duas brancas, que são velas que não existem, né? Então, se eu pegar e dividir por 5, eu tenho 20%, e assim sucessivamente. E o que que nós vamos buscar aqui? Primeiro ponto desse tipo de catalogação, a gente busca pares, né? Então, ó? Isso aqui é um par. Eu busco sinais em que a assertividade, de acordo com o que eu defini, olha como já começa a mudar. Eu defini a assertividade que eu quero. Isso não é garantia de nada, mas já me dá um padrão, um viés de como eu quero operar. Então eu tenho aqui, ó, duas de 60%, legal. E aí eu vou olhar nesses quatro carinhas aqui, ó. Nessa aqui eu tenho
5 dias e aqui eu tenho 20 dias. O que que esses dois de baixo mostram para mim? A quantidade de vezes que no decorrer de 10 dias em cima e 20 dias embaixo, a vela foi, nesse caso, verde. Se ela for acima de 50%, ele fica azulzinho. Então, assim, isso aqui a gente chama de confluência. O ideal é que a gente tenha, talvez até antes e até depois, a confluência sempre indo, dizendo para mim que o resultado vai ser vela verde, né? E aqui nesse caso, eu teria entrado nessa vela, eu teria acertado de primeira, né? Os resultados aqui estão bacanas, né? Não estão todos eles aqui do jeito que eu gosto, mas eu teria acertado. Se a gente a gente segue aqui, lembrando que a gente tem que ver também a tendência da vela. Então, olha só, aqui nesse caso, a maioria está sendo verde. Então, quer dizer que eu estou com uma tendência possivelmente de alta. A segunda aqui, eu talvez não entraria, porque eu tenho muita vela vermelha acontecendo aqui. Mas mesmo assim, apesar dos pesares, apesar do resultado da confluência, eu teria acertado de primeira. E mais um exemplo, a gente pode talvez extrair aqui, a gente for mais para frente, aqui, ó. Novamente, confluência tá mais ou menos, não tá daquele jeito que eu gostaria, mas eu tenho eu tenho um parzinho, eu entro aqui, aqui eu tenho um mix de verdes e vermelhos, então eu tenho uma possível consolidação, eu entro e teria acertado de primeira novamente. Então, obviamente, não vai ser sempre que tu vai acertar. E isso vai depender de N fatores que a gente já falou aqui, né? Então, existem outros tipos de catalogações que você poderia fazer. Que, por exemplo, eu quero analisar todas as quintas-feiras. Então, eu pego aqui, ao invés de analisar 5 dias aqui, eu vou analisar essa quinta, eu vou analisar com essa quinta aqui, com essa quinta aqui. É uma possibilidade, é um jeito de se catalogar também. Ou, por exemplo, eu vou analisar é, eu vou ignorar o sábado e o domingo, então eu vou analisar aqui só dias úteis. Então eu tenho 3 aqui e aí eu pego mais 2 aqui. Teria dado o mesmo resultado porque aqui deu 2 vermelhos, né? Mas aqui já teria dado um resultado um pouquinho melhor. E é assim que a gente costuma fazer catalogação de forma mais raiz, né? Analisando os dias. E as possibilidades aqui são infinitas. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para mostrar por agora. Eu pretendo lançar mais alguns vídeos falando sobre o assunto. E espero que tenham gostado e curtam aí o vídeo e compartilhem. Muito obrigado. Até mais.